Davi nasceu em Belém, uma pequena cidade de Israel, e era o 8º e mais jovem filho de Jessé. Na juventude, Davi era conhecido por ser um hábil pastor de ovelhas. Ele cuidava do rebanho de seu pai nas colinas da região. Enquanto pastoreava, ele desenvolveu habilidades de liderança e coragem enfrentando predadores para proteger suas ovelhas. Essa experiência moldou seu caráter e preparou-o para desafios maiores no futuro. Além disso, o jovem Davi era um talentoso músico e poeta. Ele costumava tocar harpa para acalmar as ovelhas e compunha canções inspiradoras. Sua habilidade com a música o tornou um favorito do rei Saul, que convocava Davi para tocar para ele quando estava perturbado. A juventude de Davi também foi marcada por seu encontro com o profeta Samuel, que ungiu Davi como o futuro rei de Israel. Esse momento foi crucial em sua vida e o preparou para seu destino de liderança. Conforme sua juventude avançava, Davi enfrentou desafios, como a batalha contra o gigante Golias, o que lhe rendeu ainda mais reconhecimento e admiração do povo de Israel. Sua fé, coragem e habilidades o tornaram uma figura proeminente na narrativa bíblica e na história de Israel. Enfrentando Golias. A batalha entre Davi e Golias ocorreu durante o período em que o exército de Israel enfrentava os filisteus. Golias, um guerreiro formidável e gigante, desafiou os israelitas para um combate singular, oferecendo-se como representante dos filisteus. Infelizmente, nenhum soldado israelita se dispunha a enfrentar o temível gigante. No entanto, Davi, ainda um jovem pastor, ouviu falar do desafio de Golias e se ofereceu para enfrentá-lo. Ele recusou a armadura fornecida pelo rei Saul e, em vez disso, escolheu apenas uma funda, uma arma simples de pastor e 5 pedras lisas do ribeiro. Ao se aproximar de Golias, Davi demonstrou uma fé inabalável em Deus e proclamou sua confiança de que o Senhor o ajudaria a derrotar o gigante. Com uma única pedrada certeira, Davi atingiu a testa de Golias, derrubando-o e o matando. Essa vitória improvável de Davi sobre o poderoso Golias é um exemplo clássico de coragem, fé e habilidade. Davi confiou em suas habilidades, mas, mais importante ainda, confiou em Deus para alcançar a vitória. Sua história inspira gerações e nos lembra que, com coragem e fé, podemos superar até os desafios mais assustadores. Amizade com Jonatas. Davi e Jonatas se conheceram quando Davi foi convocado para tocar harpa para o rei Saul, pai de Jonatas. Desde o primeiro encontro, os dois jovens desenvolveram uma amizade profunda e significativa. Jonatas, embora fosse o filho do rei, compartilhava uma conexão especial com Davi, e os dois se tornaram amigos próximos. A amizade deles foi testada e fortalecida ao longo de muitos desafios. Uma das demonstrações mais emocionantes de sua amizade ocorreu quando Saul, movido pelo ciúme e pela paranoia, tentou matar Davi. Jonatas, mesmo sendo filho do rei, defendeu e protegeu Davi, alertando-o sobre as intenções malévolas de seu pai. Jonatas arriscou sua própria vida para salvar a de Davi, mostrando a profunda lealdade e amor entre eles. Em um momento comovente, Jonatas e Davi fizeram um pacto de amizade e lealdade, prometendo-se um ao outro e às futuras gerações. Eles demonstraram um tipo de amizade que ia além das circunstâncias e desafios, uma amizade baseada na confiança mútua, apoio inabalável e amor verdadeiro. A amizade entre Davi e Jonatas é um dos exemplos mais puros de companheirismo e lealdade na Bíblia, e continua a inspirar as pessoas até hoje. Sua história nos lembra da importância da amizade verdadeira e do poder do apoio mútuo, mesmo nos momentos mais difíceis. Perseguições de Saul. Saul era o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus, mas acabou desagradando a Deus e perdendo o favor divino. Por sua vez, Davi foi escolhido por Deus para ser o próximo rei de Israel, o que despertou a inveja e a fúria de Saul. A perseguição de Saul a Davi começou depois que Davi ganhou muita popularidade por causa de suas habilidades como guerreiro e líder. Saul, enciumado, tentou matar Davi em várias ocasiões. Davi teve que fugir para se proteger, muitas vezes encontrando refúgio em cavernas e em territórios inimigos. Durante a perseguição, Davi demonstrou muita lealdade a Saul, recusando-se a retaliar ou fazer mal a ele, apesar das oportunidades que teve de matá-lo. Enquanto isso, Davi reuniu um grupo de homens leais a ele, que se tornou um exército leal e eficiente. A perseguição durou muitos anos, durante os quais Davi demonstrou coragem, lealdade e fé. Eventualmente, Saul foi morto em batalha e Davi se tornou o rei de Israel, cumprindo a vontade de Deus. Exílio e provações.
Após enfrentar a perseguição do rei Saul, Davi teve que lidar com uma série de desafios enquanto procurava refúgio e segurança. Davi passou muito tempo do seu exílio em territórios inimigos, tendo que recorrer à dissimulação e à estratégia para sobreviver. Ele viveu em lugares remotos, como as cavernas de Adulão e a fortaleza de En-Gedi, onde reuniu um grupo de homens leais que se tornaram seus seguidores. Durante esse período, Davi enfrentou ameaças constantes, tanto de inimigos estrangeiros quanto de compatriotas traidores. Sua fé e coragem foram testadas inúmeras vezes, mas ele nunca perdeu a esperança ou a confiança em Deus. Além disso, Davi teve que lidar com conflitos internos em sua própria família, incluindo a rebelião de seu filho Absalão, que tentou tomar o trono à força. Essas provações pessoais tornaram o exílio de Davi ainda mais desafiador e emocionalmente doloroso. Apesar de todas essas dificuldades, Davi demonstrou resiliência, sabedoria e perseverança. Ele continuou a confiar em Deus e a buscar justiça e redenção, mesmo nos momentos mais sombrios. No final, Davi superou as provações do exílio e se tornou um exemplo de liderança, fé e determinação para seu povo e para as gerações futuras. A ascensão de Davi ao trono. Apesar de ter sido perseguido por Saul, Davi nunca tentou tomar o trono à força. Ele demonstrou paciência e confiança em Deus, recusando-se a matar Saul quando teve a oportunidade. Eventualmente, Saul foi morto em batalha e Davi foi aclamado como rei. Sua jornada até o trono foi marcada por desafios, mas também por muita fé, coragem e fidelidade a Deus. A ascensão de Davi ao trono de Israel marcou o início de uma era de grande prosperidade e unificação para o reino. Sua história é um exemplo inspirador de como a determinação e a confiança em Deus podem levar alguém a grandes conquistas. Aliança com Deus. A relação entre Davi e Deus começou quando ele era apenas um simples pastor de ovelhas, mas Deus viu nele um coração puro e o escolheu para se tornar rei de Israel. Com o passar do tempo, Davi enfrentou inúmeros desafios e perigos, mas sempre foi fiel a Deus. Sua fé e devoção foram evidenciadas em muitos momentos, como quando enfrentou Golias, quando fugiu de Saul e em suas vitórias militares. A aliança entre Davi e Deus foi selada por meio de uma profunda promessa. Deus prometeu a Davi que sua linhagem seria estabelecida para sempre, que um de seus descendentes reinaria eternamente e que a fundação do trono de Davi seria firme para sempre. A aliança de Davi com Deus é um exemplo de como a fé, a obediência e a confiança em Deus podem resultar em promessas poderosas e duradouras. A história de Davi nos ensina sobre a importância de buscar a Deus em todas as situações e confiar em suas promessas, mesmo diante das adversidades. Essa aliança também nos lembra da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas mesmo ao longo das gerações. Davi e Batseba. Davi, o rei de Israel, viu Batseba tomando banho em um terraço e ficou tão apaixonado por ela que acabou cometendo adultério com ela. Batseba engravidou e, para encobrir o pecado, Davi mandou seu marido, Urias, para a linha de frente da batalha, onde ele foi morto. Isso levou a um julgamento divino sobre Davi e sua família. Anos depois, Batseba deu à luz a Salomão, que mais tarde se tornou o rei de Israel. A história de Davi e Batseba é uma narrativa complexa que envolve amor, pecado, arrependimento e perdão, e continua a ser uma fonte de reflexão e ensinamento para muitos até hoje. Desafios familiares de Davi. A vida do rei Davi foi marcada por uma série de desafios familiares. Ele teve vários filhos e filhas de diferentes esposas, e muitos desses relacionamentos trouxeram complicações para sua família. Alguns dos principais desafios familiares de Davi incluem conflitos entre os filhos. Davi teve vários filhos, e muitos deles se envolveram em conflitos uns com os outros. Um dos exemplos mais conhecidos é a rivalidade entre Amnon e Absalão, meio-irmãos que se envolveram em um trágico conflito que resultou na morte de Amnon. Questões conjugais. Além de Batseba, com quem Davi teve um relacionamento extraconjugal, Davi teve várias outras esposas, o que levou a tensão e conflito em seu lar. Revolta de Absalão. Absalão, um dos filhos de Davi, se revoltou contra ele e tentou tomar o trono, resultando em uma dolorosa guerra civil e na morte de Absalão. Esses desafios familiares marcaram a vida de Davi e trouxeram muita dor e sofrimento. No entanto, Davi também buscou perdão e redenção, e sua história serve como um lembrete da complexidade das relações familiares e da importância do arrependimento e da reconciliação. Legado e morte.
Seu legado pode ser contado de muitas formas, desde suas conquistas militares até suas composições poéticas nos Salmos. No entanto, vou me concentrar na narrativa bíblica para lhe dar uma visão mais detalhada de sua morte e legado. Davi foi um dos reis mais conhecidos de Israel, conhecido por sua coragem e sabedoria. Ele unificou as tribos de Israel e estabeleceu Jerusalém como a capital. Além disso, ele expandiu o reino e trouxe estabilidade à nação. No final de sua vida, Davi enfrentou alguns desafios familiares e políticos, mas ele também se empenhou em garantir uma sucessão pacífica. Ele escolheu seu filho Salomão como sucessor, mas seu filho mais velho, Adonias, tentou usurpar o trono. No entanto, após a morte de Davi, Salomão assumiu o trono e consolidou seu reinado. A Bíblia relata que pouco antes de sua morte, Davi convocou Salomão e outros líderes para incentivá-los a seguir os caminhos de Deus e a cuidar do templo em construção. Ele também deu instruções específicas sobre seus inimigos e mostrou sabedoria em suas palavras finais. Após a morte de Davi, seu legado continuou a influenciar a nação de Israel. Ele é lembrado como um rei guerreiro, um homem de fé e um poeta inspirado. Os salmos que ele compôs ainda são reverenciados e usados em adoração. Portanto, o legado de Davi inclui suas realizações como rei, suas palavras sábias e seus escritos poéticos. Sua morte marcou o fim de uma era, mas seu impacto permaneceu relevante para o povo de Israel e para muitos ao redor do mundo.